Lição 1068. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. Muttafaq alayh. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois temos abordado na lição passada a proibição do uso da seda para os homens e a permissão para as mulheres. Vamos hoje falar acerca da permissão do uso da seda para os homens que sofrem de eczemas. Portanto, aqui, uma vez que falamos na lição passada a proibição, parecia que se tratava de uma regra geral. Obviamente era uma regra geral, ou estamos numa exceção. Portanto, estamos diante de uma exceção, a regra geral é a proibição, mas o Sharia sempre trouxe exceções. Por exemplo, o consumo da carne do porco é haram, é ilícito. Allah diz: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Allah diz o consumo da carne de porco, o consumo de sangue, dama, lahma, al-khinzir, e aquilo que foi degolado, não é, que não tenha sido mencionado o nome de Allah, é haram o consumo. Mas Allah, ao mencionar isso, depois trouxe uma exceção. فمن اضطر, aquele que for forçado, mas ele não teve intenção de consumir, mas foi forçado. Foi forçado uma coação direta, ou foi forçado por estado que ele se encontrava, não havia nenhuma comida. Se ele não comesse, morreria de fome. Portanto, a sua vida estava em risco. Portanto, ele foi forçado, estava numa situação de força maior. Então, nesta situação é exceção. Aí a pessoa poderá consumir a carne de porco para poder salvar a sua vida. Aí a pessoa poderá consumir a carne que não foi degolada ao ser mencionado o nome de Allah para salvar a sua vida. As coisas já têm proibidas, ele já poderá fazer por causa de uma situação de força maior. Até também aplica-se a regra, não é? A pessoa está sendo forçada a rejeitar a existência de Allah. Deixa de ser muçulmano, senão eu tiro a tua vida, senão eu vou te matar. Portanto, nessa situação, Allah também trouxe exceção, não é? وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Allah diz: aquele que for forçado em proferir palavras de kufr, mas ou por outra, ele profere palavras de kufr, ele rejeita a existência de Allah, mas o seu coração está tranquilo, que eu acredito em Allah, simplesmente aquilo foi verbal, não é para a pessoa salvar a sua própria vida. Portanto, é uma exceção. Quando a pessoa profere algo, não é, e não estiver no coração, a diferença entre hipocrisia, não é, e a fé. Aqui o sahabi, este versículo foi revelado por causa da situação de um sahabi concreto, onde ele foi obrigado a rejeitar, não é, o Islã, a rejeitar a mensagem de Muhammad, ou ele teria que perder a sua vida. Então ele proferiu as palavras, disse que eu rejeito o Islã, por aí em diante, mas ele só proferiu verbalmente, não era aquilo que estava no seu coração. Quando ele proferiu essas palavras, ficou muito triste. Allah revelou esse versículo do Corão a tranquilizar este sahabi: olha, desde que a pessoa esteja tranquila no seu íntimo, que ele acredita na existência de Allah, mesmo proferindo palavras de kufr, isso não lhe tira do Islã. O contrário do hipócrita. O hipócrita falava que eu acredito em Allah verbalmente, mas no seu coração não acreditava. Este é kafir, este não é. Não é o caso aqui que estamos a mencionar. Aqui é completamente oposto. É completamente oposto o exemplo que eu dei da pessoa que seja consumir a carne de porco ou até a rejeitar a existência de Allah, rejeitar o Islã. Hipocrisia, hipócrita fala uma coisa, mas não é o que está no seu coração. E aquele que fez o kufr verbal e no seu coração mantém o imã, por ter sido forçado, este não tem pecado conforme o Corão estatui. Portanto, estávamos aqui a mencionar que em todas as regras
Há sempre uma exceção, não é? Aqui acontece, falamos da seda ontem, na aula passada, a proibição do uso da seda para os homens. Hoje vamos falar aqui de exceção. Dois hadiths que iremos mencionar. O primeiro hadith que foi narrado por Huzaifa bin Yaman, radiallahu anhu, ele diz que nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahab wal fidda. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos proibiu de bebermos ou comermos em utensílios feitos de ouro ou de prata. Wa an na'kula fiha وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. O profeta sallallahu alaihi wasallam também proibiu de vestirmos roupa de seda natural ou seda trabalhada ou de nos sentarmos em almofadas feitas de tais tecidos. Portanto, aqui refere-se, não é, aos homens. E no outro hadith que foi narrado por Anas radiallahu anhu, ele diz: "Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lizubair wa Abdurrahman bin Auf radiallahu anhuma fi lubs al-harir lihikkatin bihima." O profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith de Anas radiallahu anhu, autorizou que Zubair e Abdurrahman bin Auf se vestissem de seda porque sofriam de eczemas. Portanto, aqui estamos diante de uma exceção. Esta doença que eles padeciam, não é, com a seda, fazia bem para a pele deles e dava-lhes mais conforto. Estávamos diante, ou esta é uma exceção à norma. A norma é a proibição do uso da seda para os homens, não é? E a permissão para as mulheres, mas para os homens a exceção é diante de uma situação como, por exemplo, eczemas, e faz bem à pele ou não atrapalha, não cria, né, problemas para a pessoa que padece dessa doença. Portanto, há uma exceção. Portanto, há aqui a permissão do uso da seda para quem padece deste tipo de enfermidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos compreensão e tawfiq de compreendermos aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, نستغفرك ونتوب إليك.